Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, começando mais um Devocionais com Deus, nós temos o tema: uma mentira que te afasta de Deus. Mas antes, vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais um dia na tua presença, aprendendo da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, ministra a tua vontade a nós. E que a gente possa entender e sair dessa ministração do devocional com a certeza de que te agradar e te buscar é a melhor decisão que nós temos para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? O tema de hoje, em mais uma mentira que te afasta de Deus, é: confia no seu coração. Nós temos em Mateus 15, 18 e 20, o versículo: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. É constante. Toda vez que a gente conversa com alguém, ou ouve alguém falar para a gente como a gente deve proceder em uma escolha da nossa vida, nós ouvimos: confia no seu coração. Só que a palavra de Deus diz exatamente ao contrário. Ela diz para a gente que o nosso coração é enganoso. Dele vêm coisas ruins, decisões ruins. Dele vem a vontade de seguir as obras da carne. Exatamente o que não traz a gente para perto de Deus. Ao contrário, essas decisões nos afastam de Deus. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Confiar no coração não é a melhor escolha que a gente tem. Você consegue olhar para a sua vida, olhar lá para trás, talvez na adolescência, na juventude, as escolhas que você tinha para fazer, e quantas vezes você pôde escolher pensando só no seu coração, só na sua vontade, no prazer que você tinha momentâneo, e como essas coisas poderiam trazer consequências ruins para você, para sua família e para o seu futuro? Consegue olhar para trás e observar quantas escolhas se a gente colocasse em prática, traria consequências horríveis para a nossa vida? Vai de tudo, gente. Mas a que mais, por exemplo, mexe na cabeça dos adolescentes e dos jovens é: será? Será que eu devo namorar com fulano? Será que eu devo viajar nessa companhia? Será que eu devo ir desse lugar para aquele lugar? Será que essa amizade é legal? Já pensou? Quantas escolhas a gente teve à nossa disposição e que, se a gente tivesse ouvido o coração, as consequências seriam péssimas? Pois é. E é pensando nisso que a gente chega à conclusão que a melhor escolha que a gente tem para a nossa vida é perguntar para Deus o que Ele tem para nós. Sonhos, desejos, realizações, todo mundo tem. Eu tenho vários que eu às vezes nem conto porque eu acho distante ou porque eu acho que não é a hora, seja lá o que for. Tenho certeza que você também tem. Mas a melhor saída que a gente tem para a nossa vida não é confiar no nosso coração. O nosso coração se emociona, ele olha só para as realizações pessoais, ele olha só para os prazeres, ele leva a gente a fazer escolhas que não são interessantes para a gente. Vamos ver mais? Em Jeremias 17, do 9 ao 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Dá para confiar num coração enganoso? Dá para confiar em um coração que tem prazer em coisas erradas? Ele é corrupto, ele facilmente se desfaz para o que não é bom, o que não vem de Deus. Ele se engana com facilidade. É isso que o versículo está falando. Ele é enganoso, ele leva a gente a olhar para coisas que são ruins como se elas fossem lindas, como se elas fossem maravilhosas, como se elas fossem a melhor escolha da nossa vida, quando na realidade o que a gente precisa é perguntar para Deus, é buscar em Deus o que Ele tem para a gente, o que Ele quer para a gente. Já parou para observar como quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente está cego por uma decisão, a gente só enxerga como se aquilo fosse lindo, maravilhoso, brilhante, parecendo um diamante na nossa frente. Nossa, só coisas boas, só coisas boas. E na realidade tem pontos que a gente não quer enxergar, a gente não quer ver. O coração faz isso com a nossa mente. Ele nos engana, ele nos faz enxergar só os pontos que parecem positivos. Os negativos eu não preciso ver, esses aí eu não quero não. E é aí que lá na frente a gente olha e fala, eu não devia ter feito isso. As consequências não foram legais. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito outras escolhas, as consequências seriam diferentes. O resultado na minha vida seria diferente e hoje eu estaria colhendo frutos diferentes. É claro que é muito importante o crescimento e isso faz parte do crescimento, faz parte a gente fazer escolhas. Faz, eu tenho certeza absoluta. Eu fiz diversas na minha vida que eu observo e vejo que tiveram consequências, mas eu também consigo olhar para elas e perceber, se eu não tivesse ouvido o meu coração, se eu não tivesse feito essas escolhas pensando só no momento, eu teria outros resultados. Resultados melhores e mais confortáveis, que eu aprenderia da mesma forma, porque eu teria feito questão de aprender com o que Deus tinha para mim. E aí, a gente vai para outro versículo. Em Gálatas 5, 16 e 26, ele diz que a nossa carne briga contra o nosso espírito e o espírito contra a carne. E que se deixarmos o espírito nos guiar, nós teremos prazer em fazer o que agrada ao Senhor, buscando sempre produzir o fruto do Espírito. E tem um fruto do Espírito que muito me chama a atenção, que é a paciência. Essa paciência que Deus vai plantando no nosso coração e que a gente vai trazendo, pouco a pouco, resultado, ela é bem devagarinho. Ela traz para a gente uma meditação. Ela não vem rápida. Não é como colher uma fruta do pé e já poder comer. Ela vai sendo plantada, trabalhada. Você vai criando a paciência de esperar Deus fazer. Porque o tempo que Deus tem para a nossa vida é diferente do tempo que a gente quer. Quando eu penso em alguma coisa que eu desejo, eu quero essa coisa pronta para ontem. A minha carne quer me fartar, né, dessa realização, de olhar e dizer, eu fiz, eu consegui, eu conquistei, eu cheguei lá. Essa é a reação da nossa carne. A gente quer realizar, a gente quer falar, pronto, deu certo, deu tudo certo. Só que o fruto da paciência, ela mostra para você que Deus, que sabe de tudo, Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo que ainda vai sair da minha boca,
Esse Deus que sabe muito mais do que eu posso imaginar, sabe a hora certa de me dar o que eu realmente preciso. Então, quando eu não tenho paciência, não exercito a paciência e não espero Deus fazer na minha vida, eu estou pulando etapas. Eu não estou aprendendo a depender de Deus. E essa é uma etapa importante para quando a gente deixa de ouvir o nosso coração e passa a ouvir os planos que Deus tem para a gente. Deus não vai chegar para você e dizer assim: olha, eu tenho planejado para essa sua segunda-feira que você faça isso, isso e isso. Amanhã você vai fazer isso, isso e isso. Quarta-feira você faz aquilo. Não é esse o planejamento de Deus para a gente. Ele pode até querer te contar por um bem maior, por um planejamento maior. Mas se ele contasse tudo para a gente, como se fosse uma agendinha marcada com os nossos horários, nós não iríamos desenvolver essa paciência, que é um dos frutos do Espírito. E nós precisamos dela. Nós precisamos dela para exercitar como ser cristãos verdadeiros. Cristãos que entregam a vida diante do Pai e deixam Ele conduzir da forma que Ele acha melhor. Eu tenho diversas experiências na minha vida em que eu corri para realizar, quis fazer por conta própria, tive que arcar com as consequências e depois, de longe, observando tudo que poderia ter sido diferente, só me bastou agradecer por Deus ter cuidado de mim e da minha família, no tempo em que eu decidi fazer com as minhas próprias mãos, no tempo em que eu decidi ouvir o meu coração e realizar sem esperar Deus responder. Essa é a palavra que eu quero deixar hoje para vocês. A gente precisa diariamente aprender a ouvir a Deus e não o nosso coração. A palavra é bem clara quando nos diz que Ele é enganoso, que os caminhos que Ele nos mostra nos leva a escolhas erradas. E escolhas erradas nos leva a consequências erradas. Essas consequências vão durar não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos e dos anos seguintes. Porque a escolha que a gente faz hoje, ela vai ter muitos desdobramentos pelos próximos meses, pelos próximos anos. E por várias circunstâncias lá na frente você vai olhar e vai falar: nossa, será que se eu tivesse feito isso diferente? Será que se eu tivesse esperado isso, teria dado um resultado diferente aqui, agora? Essa é a palavra que eu quero deixar hoje com vocês no Devocionais com Deus. Vamos orar? Pai querido, nós acabamos de ouvir a sua palavra, de entender mais sobre o que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, porque mesmo não sabendo o dia de amanhã, mesmo não sabendo os próximos meses para a minha vida e para a minha família, eu sei e confio que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo que algumas coisas não me agradem, mesmo que algumas decisões não me pareçam confortáveis, eu sei que o Senhor, na sua sabedoria e conhecimento do presente e do porvir, sabe muito mais do que eu. Sabe o que eu vou precisar daqui a alguns anos, sabe o que eu ainda vou aprender e vou desenvolver. Sabe quanto tempo vai levar para eu aprender diversas coisas e olhar para trás e dizer: Deus me ensinou. Me ensinou a ter paciência, me ensinou a ser longânima, me ensinou a esperar e me ensinou a confiar nele e não no meu coração. Senhor, que a sua palavra sempre esteja plantada no meu coração. Que a sua palavra sempre esteja plantada no coração de cada irmão que está ouvindo esse devocional. Que nós não nos esqueçamos que os seus planos para nós
são muito, muito melhores do que qualquer planejamento que nós temos para nós mesmos. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado e porque eu sei que o Senhor vai continuar ministrando ao nosso coração ao longo desse dia e dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por nos acompanhar em mais um devocional. Que Deus te abençoe nesse dia e na sua semana. Amém? Tchau.